O primeiro Alan Wake foi lançado em 2010, ou seja, 14 anos atrás, para Xbox 360 e é um jogo bom. Não é um jogo para todo mundo, mas é um jogo bom. É um jogo fora da curva, com tons de suspense muito bons, reflexivo em muitos aspectos e muito desafiador até mesmo para gamers experientes. E é certamente um clássico dos videogames. Por que eu não fiz vídeo desse jogo então antes do lançamento de Alan Wake 2? Porque eu não tinha sequer começado esse jogo quando ele estava para lançar. Eu sei que era um jogo muito aguardado, que Alan Wake é um jogo muito querido, principalmente para fãs de Xbox. Mas e eu tinha conhecimento do jogo há muito tempo, né? Mas eu não tinha tempo para esse jogo, tá ligado? E tinha outros que estavam no meu interesse muito antes. Mas finalmente eu terminei o jogo. Em novembro, dezembro eu finalmente terminei para ir atrás desse que é o Alan Wake 2, para finalmente terminar a minha série de indicados ao jogo do ano de The Game Awards, que eu tô terminando muito atrasado inclusive, porque Baldur's Gate ganhou. Mas finalmente eu posso gravar um vídeo sobre Alan Wake 2 que eu devo dizer supera o original em praticamente todos os aspectos e é digno de ser dito como um dos melhores jogos da atualidade. E por que eu penso isso? Bom, primeiro, bora falar da gameplay. A gameplay é muito boa. Não vai ser para todo mundo, tá, gente? Porque não é um jogo assim de ação, que você tem luta contra chefe e tal, que tem muito inimigo pra matar e coisa e tal, tipo Spider-Man que lançou ano passado. Não é um jogo assim, é um jogo que tem um ritmo bem diferente, tá ligado? Tanto que eu acho que se você não gostou do Alan Wake 1, talvez você não se agrade com esse Alan Wake 2. Porém, se você gostou do primeiro Alan Wake, a tendência é que você também vai gostar muito desse Alan Wake 2. E também eu tenho uma tendência que esse jogo vai ser muito mais elogiado também, esse 2, pela galera, porque é um jogo que assume de fato o gênero de survival horror, porque o jogo anterior, ele tem toques de terror, mas que não é um jogo focado justamente nessa parte do terror. Diferente desse que é sim um jogo de survival horror no estilo próprio da palavra. É um jogo no estilo de Resident Evil e Silent Hill, só que um pouco mais diferente. E isso é bom, porque ele tem a sua própria personalidade. E ainda digo mais, Alan Wake 2 é o melhor jogo de survival horror desde Silent Hill 2 no PlayStation 2 em 2001. Pronto, falei. É muito 2, eu sei, gente. Mas, cara, é surreal a gameplay desse jogo. Você fica tenso o jogo inteiro porque a atmosfera do jogo é muito bem construída. Inclusive, eu tenho que admirar porque vocês devem saber, tem dois protagonistas nesse jogo. Um, obviamente, é o Alan Wake e o outro é a Saga Anderson. E ao invés de fazer que nem no Resident Evil, que você tem a campanha de um personagem, você joga só com o personagem e depois você tem que jogar a campanha do outro personagem, aqui não, você joga a campanha dos dois ao mesmo tempo e você fica alternando entre eles para você convergir a história dos dois personagens no final. E isso é muito bom. Inclusive eu tenho que dar parabéns para duas mecânicas que introduziram aqui. Uma relacionada à saga Anderson, que é do espaço mental que ela tem num salão, que é para ela ficar investigando as coisas que acontecem no jogo em relação ao culto dos servos, e isso é muito bom. Foi uma sacada muito boa que deram aqui. E a outra é aquele salão mental também do Alan Wake, entre aspas, que é basicamente uma sala de escritor e é maravilhoso, porque a gente sabe que a máquina de escrever do Alan Wake, se ele escrever a história, ele pode transformar a realidade. Então, quando você muda algum detalhe da história nesse salão, acaba mudando de fato o que está acontecendo no cenário.
E cara, isso é maravilhoso, inclusive a velocidade de carregamento dessa transformação de cenário é inacreditável. O SSD desse jogo é uma parada de outro mundo, de outro mundo. E eu também tenho que falar da metalinguagem desse jogo, que é maravilhosa. Porque a gente sabe que esse jogo trabalha com a dualidade, realidade versus ficção. E ele acaba trazendo vários elementos de obras ficcionais, como... Ficcionais não, mas de arte, né? Como cinema, de música, de literatura e principalmente, né, videogames. Porque é um videogame isso daqui. E essa metalinguagem é sensacional, inclusive aborda uma questão muito interessante dos dias atuais, que é pessoas tentando trazer elementos da ficção para o mundo real e em vários aspectos tentando cometer crimes inspirados nessa ficção. Até porque a gente tem aqui o culto dos servos para representar isso. E é uma questão realmente muito atual, que tem muita discussão sobre isso. E, inclusive eu acho que talvez vão ter discussões de que esse jogo vai influenciar pessoas a cometerem crimes na vida real. Eu acho que vai ter essa discussão. Eu espero que não aconteça desses crimes acontecerem, mas talvez tenha essa discussão na sociedade. E já que eu falei de música, eu tenho que falar. A trilha sonora desse jogo é absurda. Absurda. Até porque temos a banda aqui que faz parte da história, Old Gods of Asgard, que aqui tem muito mais destaque do que no primeiro jogo. E as músicas são sensacionais que eles compõem. Inclusive eu tenho que dar destaque para um segmento em específico, que é aquela do musical do Alan Wake, que é a música Herald of Darkness. Gente, que segmento maravilhoso! Eu imagino que os criadores desse jogo fumaram um negócio pesado para fazer esse segmento, porque nossa, que parada criativa! Inclusive eu digo mais, talvez seja a melhor sequência musical dessa década, junto com a abertura de Pacificador, que também é maravilhosa. E, cara, dois segmentos musicais maravilhosos, velho. Que eu amo, 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 amo. Inclusive, eu me pego revendo esse segmento do Herald of Darkness no YouTube. Porque eu achei sensacional. Mas agora, falando dos dois principais aspectos que eu destaco como qualidade desse jogo. Primeiro, os gráficos. Gente do céu, que gráficos são esses? Eu digo mais. Talvez seja o melhor gráfico que eu já vi num videogame na minha vida. É sério, talvez seja superado pelo GTA 6 que lançou o trailer agora e os gráficos são absurdos também. Mas por enquanto, de jogo lançado até hoje, Alan Wake 2 é o melhor. Porque a questão da animação é muito boa, os cenários. Não é um jogo de mapa aberto, mas os cenários que você vê no jogo são muito bem detalhados. As florestas são muito bem feitas. A cidade, você vê detalhes como lixo no meio da estrada quando você anda no cenário da Alan Wake. Você vê um cenário sujo de sangue, de poeira, não sei o que. Cara, é muito bem detalhado os cenários. E além disso, você tem uma mistura de cenas feitas em computação, obviamente para a parte da gameplay, e cenas gravadas com atores reais. E fica muito bem feito, na minha opinião, fica uma mescla muito boa. Talvez não, com certeza antes, em outros jogos que faziam isso também, lá pro PS2 e tal, com certeza não funcionava. Principalmente hoje em dia não funciona, porque é uma diferença nítida e que olhando hoje em dia fica muito tosco. Mas como esse é um jogo feito atualmente e os gráficos são muito bem feitos, combina perfeitamente. Então, cara, é um jogo next gen realmente
sensacional. Inclusive, sobre essa questão de gráficos, eu tenho que dizer, não é qualquer PC que consegue rodar esse jogo. Para você ter uma ideia, para você rodar esse jogo no PC, mesmo você tendo a placa de vídeo mais potente do mercado, você roda esse jogo num desempenho médio e em Full HD, que nem é o melhor qualidade de imagem de todos. Mas não é porque o jogo não é bem otimizado, é porque a fidelidade gráfica desse jogo é realmente uma parada impressionante. Eu não sei como é que roda esse jogo no PS4 e no Xbox Series atual. Eu só sei do PC mesmo, mas é uma parada inacreditável. E a outra qualidade que eu tenho que destacar é a narrativa. Que, poxa! E o jogo ganhou o prêmio de melhor narrativa no Game Awards, né? Merecidíssimo, merecidíssimo. A narrativa é muito bem conduzida, não é uma narrativa fácil. Ela tem umas questões que às vezes você pode ficar boiando, não entender nada. Inclusive, eu não tive problema de entender o geral do que estava acontecendo, mas tinha umas paradas que eu tive uns probleminhas para entender. Até mesmo no primeiro tinha essas paradas, inclusive o jogo terminava um pouco em aberto, me deixava muitas dúvidas, inclusive deixa ainda. E esse jogo aqui, Alan Wake 2, muita gente esperava que ia responder essas dúvidas, e na verdade o que aconteceu foi que ele deixou muito mais dúvidas, porque ele deixa muito mais coisa em aberto, principalmente no final. Se você jogar a versão normal, né? Porque tem a versão do New Game Plus que dá um final realmente, porque o jogo normal fica completamente aberto. Você não sabe o que acontece no final direito. Mas é uma narrativa extremamente bem conduzida. Realmente uma das melhores narrativas da atualidade. Dito tudo isso, a nota. Cara, eu vou dar um 9,5. Eu não vou dar 10. Só não vou dar um 10 de 10. Porque tem a questão do culto dos servos. Que no início você pensa que vai ser relevante em algum momento. E em determinado momento da narrativa ele some do nada. Então, eu não sei. Talvez seja uma coisa que o game esteja querendo narrar realmente para deixar umas dúvidas, mas realmente desaparece do nada no meio do jogo. Mas eu tenho que dizer que é um jogo realmente maravilhoso, que tem uma história muito bem feita, que tem vários paralelos com depressão. Inclusive eu vi muita gente comentando que se identificou com esse jogo, gente que tem depressão. Então, cara, é um jogo muito bem feito. E é um dos jogos que eu mais me surpreendi em 2023. Os que mais me surpreenderam foram esse e o Mario Wonder, que são os meus dois favoritos de 2023. Eu não joguei Baldur's Gate, como vocês puderam ver no outro vídeo. Talvez quando eu jogar eu tenha a impressão de que realmente é melhor do que esses dois. Embora eu tenha dado 10, mas é porque, pelo que eu vi, realmente é um jogo praticamente perfeito. Mas se eu tivesse que escolher os dois favoritos, na minha opinião, é Mario Wonder e Alan Wake 2. E só pra terminar uma coisa, uma notícia bem velha, que vai ter série de Alan Wake na AMC, que é o canal que faz Breaking Bad, Better Call Saul, faz The Walking Dead, que ninguém se importa hoje em dia, e que fez Mad Men, que também é uma série muito boa que eu não assisti. Eu tô interessado, velho. Vai funcionar? Não sei, porque tem umas coisas no jogo que eu não sei como serão adaptadas. Como, por exemplo, essa questão do Alan Wake escrever e modificar o cenário. Ou então esse negócio de ter que mirar uma lanterna no inimigo para atordoar e depois dar o tiro. São questões que eu não sei como vão ser adaptadas, mas que eu tenho interesse de ver essa série, ou se eu tenho. E é a AMC, né? Ela fez Breaking Bad, Better Call Saul, que eu adoro demais. Então, tô muito ansioso. Mas então é isso, galera. Finalmente terminei a série The Game Awards 2023, jogo do ano. Deixa o like se você gostou desse vídeo.
se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima!